Oi, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Gente, vim trazer pra vocês hoje o vlog de It, a Coisa, né? Que eu fiz uma pergunta lá na comunidade do YouTube, perguntando sobre qual era o próximo vlog que vocês queriam ver e vocês votaram no It, então partiu pro vlog. Dessa vez não vai ter introdução sobre o que é, porque eu acho que It todo mundo conhece a história. Mas antes de partir para o vlog, eu peço que, por gentileza, você se inscreva nesse canal. Se você não for inscrito, faça esse grandiosíssimo favor para mim. Deixa o seu gostei aqui embaixo, tá? E vai me seguir lá no Instagram, caso você não me siga, que é @_mundo_da_MC. Espero vocês por lá. Então, agora sim, pode ir pro vlog. Oi, gente! Iniciando esse vlog no dia 1º de fevereiro de 2021. E vou falar com vocês sobre o livro que eu tô lendo, que eu fiz votação lá na comunidade do YouTube, que é It, a Coisa. Deus amassou. Não tinha visto. Mas enfim, é It, a Coisa. E eu li 25 páginas, que dá mais ou menos o primeiro capítulo, né? E eu tô achando bem interessante, porque assim, eu já assisti os filmes do It, né? Mas, mesmo se você não souber de nada, você sabe o que é que vai acontecer, sabe? Que o George vai morrer. Porque o primeiro capítulo vai contando sobre o George indo em direção lá à poça por conta do barquinho e tal, tá brincando com o barquinho. E o próprio narrador fala que ele vai vir a óbito. E ele meio que é como se ele estivesse contando as coisas do futuro e falando o que é que já vai acontecer antes mesmo do que isso aconteça. Eu achei bem interessante essa narrativa, porque eu nunca tinha visto nada parecido. E assim, a diagramação é um pouco cruel, tá? E pra quem não sabe, em fevereiro eu vou dividir esse livro aqui em 50 páginas diárias. Então, eu vou dividir a leitura dele com outros livros. E aí, como essa é a primeira semana de fevereiro, eu vou estar no meu projeto de lendo uma semana Colin Hoover. E eu já comecei com É Assim Que Acaba. Então, eu vou ver se eu já adianto um pouco a minha leitura de É Assim Que Acaba pra poder ler mais as outras 25 páginas de It, a Coisa. Volto mais tarde pra atualizar vocês. E, gente, voltei aqui pra atualizar pra vocês. Continua sendo dia 1º de fevereiro. É umas 9 horas da noite. E assim, a minha meta diária de It, a Coisa. E estou comendo aqui meu mamãozinho. Vou atualizar pra vocês o que é que eu estou achando. No caso, essas últimas 25 páginas, né, que eu li mais ou menos, foram todas do capítulo 2 do livro. E assim, fiquei muito incomodada, porque tem várias frases homofóbicas. E é aquela cena que se passa no começo da segunda parte do It, do filme, né? E assim, eu estava ficando um pouco incomodada, porque era o tempo todo os policiais, os meninos homofóbicos chamando um determinado personagem de viadinho, viado. E sei lá, eu tava... Fiquei meio assim. E foi muito nome, um atrás do outro, eu não tava conseguindo conectar quem era quem. Eu tava ficando muito confusa e eu não consegui me conectar com esse segundo capítulo. Eu percebi que o terceiro já passa para o ponto de vista do Stanley Uris. E creio eu que já é um dos personagens lá principais daquele grupo lá. E assim, o que dizer, né? O primeiro capítulo eu tinha achado ok, que era um negócio do George. Mas esse segundo capítulo eu achei meio assim, sem nem pé nem cabeça. Porque, tipo, e ficava alternando entre pontos de vistas de um mesmo fato. Era como se fosse um depoimento da polícia sobre a morte do Adrian. E assim, muitos personagens. Tipo, eu ainda não entendi o que é que isso vai ter a ver com o resto da plot do livro, porque pelo que eu percebi na parte 2, né, do filme, era só uma coisa pra introduzir mesmo. Não sei o que é que vai ter a ver. Mas assim, né, vamos continuar aí. Só volto pra vocês aqui amanhã pra atualizar, mas assim, essa parte 2 me deixou extremamente enfadada e confusa, porque como eu disse, eu não sabia quem era quem. Era tantos personagens em nomes parecidos e eu ficava meio perdida, mas eu espero que a partir de agora o livro seja mais esclarecedor. Oi, gente, voltei. Então, eu li a
metade da minha meta diária. E eu acho que eu não vou terminar hoje, porque ainda faltam 25 páginas e a diagramação é apertada. E eu vou sair pra comer alguma coisa. Hoje é dia 2 de fevereiro. E assim, eu tô um pouco perdida, porque como eu assisti os filmes, eu sei que o que tá rolando na parte que eu tô acontece na parte 2 do filme, né? O segundo filme. Eles já estão adultos e tal. E o que é que o King tá fazendo? Ele contou que o George morreu, certo? Foi o primeiro capítulo. Aí teve o segundo capítulo, que foi a primeira cena da segunda parte, que é quando o Witch ataca de novo, só que do futuro, né? Pegando aquele cara. E aí, agora ele tá contando como é que tá a vida de cada um dos moleques lá. Só que, tipo, eu não conheço os meninos, então eu fico assim meio perdida, porque eles falam do futuro. Então, tudo que aconteceu, a parte 1 foi em 58. E ainda não foi apresentada aqui no livro, né? Mas eles já falam do que aconteceu. Eu tô muito confusa, sabe? Eu não sei se ele vai ficar transitando entre passado e futuro, ou, tipo, agora tá no... Na verdade, presente e passado, né? E, tipo assim, agora ele tá no presente e aí vai passar pro passado. Aí vai contar alguma coisa do passado e vai contar algo no presente. Eu não sei se ele vai fazer isso. Se ele fizer isso, não sei se eu vou curtir muito. Mas vamos persistir, né? Daqui a pouco eu chego na página 100, se Deus quiser. E é isso. Meu povo, hoje é dia 3 de fevereiro, terceiro dia do mês. E ontem eu esqueci de terminar, que eu falei que eu tinha gravado só 25 páginas, né, da minha segunda meta. Mas aí, que eu ia sair, depois ia ter o BBB. E, nossa senhora, como eu passo raiva com essa edição. Sério. A Carol Conká teria tanta coisa pra agregar, e ela só tá trazendo a parte ruim dela, e eu fico muito triste com isso. Mas enfim. Aí, eu fui terminar de ler as outras 25 páginas, né, que eu tinha que ler pra Witch a coisa, pra bater a meta. E passou um pouquinho da meia-noite, Mas pra mim o meu dia só acaba quando eu vou dormir e só começa quando eu acordo. Então eu considero como não atrasei. E assim, continua aquela mesma história. Eu ainda não entendo por que ele optou a fazer esse tipo de narrativa, iniciando com eles mais velhos, com a coisa voltando. Porque eu tô achando muito confuso. Se eu não tivesse assistido a parte 1 e a parte 2 do filme, eu não entenderia, sabe? E ele tá jogando vários personagens e ele escreve bastante cada um desses personagens. E assim, não sei bem o que dizer. Eu gosto da escrita do King aqui porque ele explora bastante o personagem, ele desenvolve, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu concordo se essa foi a melhor escolha narrativa, porque eu tô nas 100 primeiras páginas, né? E, tipo, se eu não tivesse com conhecimento prévio, eu acho que eu não ia me apegar tanto, sabe? Eu não ia querer continuar a ler pra saber o que é que vai acontecer. Então, é isso. Vamos perseverar e fé no pai que esse livro sai. Voltei, galera. Hoje ainda é dia 3. Não sei. Hoje ainda é dia 3, deve ser umas 10 horas da noite. E eu li as minhas 50 páginas diárias de It, né? E é assim, eu ainda não acabei a primeira parte. Eu tô a última parte da primeira parte, que seria o primeiro interlúdio. E a gente foi apresentada a maioria dos garotos, que foi o Bill, o Rich, o Stan, o Ed, o Ben e a Beverly. E o Mike, pelo que entendi nesses interlúdios, ele vai contar a história que ele tá meio fazendo um livro de memórias sobre a cidade de Derry. E assim, o assassinato do Adrian, eu acho que foi isso, né? Que aconteceu lá no capítulo 2, voltou a ser citado aqui. Então talvez tenha um sentido pra história, né? Porque eu acho que foi isso que fez chamar os meninos de volta. Que fez ele ligar, né? Que a coisa voltou. O que as minhas considerações? O capítulo da Beverly, né? Nossa senhora, eu fiquei muito incomodada, porque tem muita alusão à violência doméstica, né? E eu não sei se teve o negócio do tato para ser trabalhado, né? Mas enfim. Assim, e tem uma outra coisa, o Stephen King tem uma obsessão, né? Por fazer personagens escritores, porque eu só li outro livro do Stephen King, que foi Misery, e o protagonista, que era o Jack, ele era escritor. E aqui no It também tem um escritor, que no caso é o Bill Gago. Eu acho que também o Mike vai entrar, já que ele tá escrevendo essa
esse livro de memórias. Não sei. Mas assim, né? É uma longa introdução. Eu entendo que quando você pega o tamanho do livro em consideração, é o quê? 10, 15%, né? Mas assim, a primeira parte, que é essa parte introdutória, são 165 páginas mais ou menos. Então é muita coisa, é muita introdução, que eu acho que pode deixar as pessoas um pouco desestimuladas para começar a ler esse livro. E vamos continuar batalhando. Amanhã, se Deus quiser, eu consigo chegar na página 200, porque até agora, mas hoje é só o terceiro dia, eu ainda não atrasei a minha meta, então estou feliz e realizada. Então, oremos. E aí, galera, hoje é dia 6 de fevereiro, né? Eu passei uns 3 dias sem atualizar o vlog, porque eu não tava conseguindo ler por falta de tempo. Como eu disse, eu tava num projeto paralelo de ler um livro da Colleen Hoover por dia, né, durante 5 a 7 dias. E eu consegui mais ou menos, só que aí, por exemplo, eu tinha outras coisitas pra fazer. Então, ou eu terminava o livro no dia, ou eu tentava ler algumas páginas do It, né? E aí eu preferi terminar o livro. Eu tô atualizando lá no Instagram, né? Se você não me segue, aproveita e vai me seguir. @_MundoMC, tá bom? E assim, hoje é sábado, né? E como eu tava atrasado, eu teria que ler 150 páginas, que seriam 100 páginas da quinta e da sexta, e as outras 50 páginas de hoje. E eu consegui, né? Olha que coisa mais linda. Tô na página 304 porque eu quis parar nesses quebra-capítulos, assim, porque os capítulos do King são muito grandes. E finalmente eu tô na parte 2, né, desse livro. Eu terminei o restinho da parte 1 que faltava e fui pra parte 2. E assim, o que é que eu posso dizer? Ele tá indo na cabeça de cada um dos meninos aqui, né? A gente já passou pela cabeça do Stan, eu acho. A gente tá agora na cabeça do Ed. A gente já passou pela cabeça do Bill e do Ben. Eu não sei se a gente já foi na cabeça do Mike, mas eu acho que sim. Aliás, eu acho que ele não foi na cabeça do Stan, foi na cabeça do Mike. Enfim, é umas coisas bem descritivas, assim. Não é um livro cansativo pra você ler, pelo menos o que eu tô achando. Você consegue tranquilamente ler 100, 200 páginas, assim, de, tipo, você fica interessado pra saber. Apesar da alta descrição do King, né, porque teve uma parte aqui no capítulo do Ben que, pelo amor de Deus, ele ficou, tipo assim, 3 páginas inteiras descrevendo as rochas lá de Derry. Eu sei que é muito bom pra você entrar, né, se aprofundar no cenário, tentar imaginar direitinho, mas, cara, sobre rocha, não é livro de geologia. Aí eu meio que dei uma pulada assim, né, dava uma leitura bem dinâmica nessa parte da rocha. E, como eu disse, a gente tá passando pela cabeça de cada um dos protagonistas aqui. E a gente já tá no ano de 1958, que faz acho que um ano, né, que o George morreu. E a gente sabe, a gente vai vendo através dos olhos dos meninos que cada um teve um tipo de experiência com a coisa, né? É bem interessante, tipo, você conhece mais sobre o convívio familiar e afins de cada garoto. Mas, por exemplo, eu acho que foi no capítulo do Mike. Porque os capítulos estão começando assim, eles no presente, indo em direção a Derry. E aí eles meio que lembram do passado e a gente começa a entrar eu falo no feedback, no flashback. E aí, quando a gente pega e analisa, quando ele entra no flashback, né, eu voei. E aí, o Mike, ele tá fazendo um negócio de pesquisa, né, e aí o flashback dele, na verdade, o atual dele, ele lendo algumas matérias sobre o desaparecimento e a morte de 2 irmãos, que a morte foi pelo padrasto e a morte do menino mais velho foi provavelmente pela coisa, né? Tenho certeza que foi pela coisa. E foi o Mike que encontrou quando era mais novo, né? Aí eu entendo que tem uma ligação, mas, cara, foram, tipo assim, quase 7 páginas falando desse artigo, falando do julgamento, do pai jurando que não tinha, no caso do padrasto, né? Que não tinha feito tal coisa. E eu fiquei tipo, tá, gente, não adianta. Mas eu tô curtindo a experiência de leitura. E é isso. Eu espero que comece a ter mais ação, mas ainda tá na coisa da introdução. Como eu tô na página 300, né, deve ser o quê? Quase 30% do livro, mais ou menos, né, um pouquinho menos.
E assim, eu entendo que deveria ser introdução, mas são muitas páginas pra introduzir, né? E aí a pessoa tem que ter perseverança, porque se não tiver, é muito fácil de dropar assim no início, sabe? Porque parece que as coisas não estão fazendo sentido, mas depois você vê que estão fazendo sentido. E são mais e mais palavras. E assim, uma coisa que tá me incomodando um pouco é algumas falas dos meninos, porque eu acho que eles são crianças de 10, 11 anos, 12 no máximo, e eles falam muito sobre sexo. Eu entendo que eles talvez estejam entrando na puberdade, mas às vezes eu acho que é muito, sabe? É too much, é demais. Eu fico meio incomodada, mas tudo bem, né? Acabou de ter uma cena de um mendigo falando que ia fazer sexo oral no garoto de graça. Eu fiquei meio... será? Eles estão me incomodando um pouco, mas vamos continuar. Também tem muita cena de violência doméstica, né? Eu já tô pelo menos umas 4. E assim, da coisa mesmo que é bom, a gente só tem alguns flashes. E eu quero esclarecer um pouco mais sobre o que é a coisa, porque eu já assisti o filme, né, as 2 partes, e eu ainda fico confusa porque eu não tenho uma lembrança muito profunda, principalmente do primeiro filme. Do segundo filme eu tenho mais porque eu assisti umas 3 vezes. Mas ainda assim, eu ainda não entendo muito. Parece que é alguma coisa a ver com a entidade lá que muda de forma, mas eu queria entender mais sobre como é que isso surgiu, o que é realmente, sabe? Então eu espero que amanhã, domingo, eu leia as minhas 50 páginas e não atrase mais, porque é muito ruim atrasar a meta de leitura, gente. Sério. Você fala assim, vou atrasar um dia, outro dia, e do nada você já tá com umas 500 páginas nas costas. Mas é isso. Parei de leitura hoje, porque como eu disse, eu acabei com o meu projeto da Colleen Hoover. Eu terminei de ler o último livro, né, dos 5, que foi tarde demais, que também foi uma leitura um pouco mais pesada, assim, o que retrata. Acabei hoje de manhã. Foi o único livro que eu não consegui acabar em um dia, assim, fechado, tipo, em menos de 24 horas. Mas eu não sei qual livro eu vou pegar pra ler enquanto eu, né, destrincho o It. Eu acho que eu vou pegar a Emma. E eu tô achando que isso vai me afundar, mas... porque eu só tenho mais 2 livros na minha TBR do vídeo, né? Tenho Emma e Mistborn. Vou esperar um pouquinho Mistborn, eu vou ler Emma. E eu tô pensando em quando eu acabar Emma e Mistborn, porque a gente ainda tá no início do mês, né? Dia 6. Eu acho que eu vou ler um tom mais escuro de magia, porque tá tendo o Astravars, né? Da Nakaru. E eu queria participar. E depois eu pensei em It, falei, acho que eu não vou participar, mas agora eu tô repensando, acho que eu vou participar sim. Gente, voltei pra atualizar aqui pra vocês o que, né? O nosso vlog de It. E assim, eu tô toda montada por motivos de... Sou monitora em comunicação e medicina lá na Casa da Palavra, e o traje exigido é o formal. E hoje, dia 8, né? Na segunda-feira de fevereiro, voltou a minha monitoria presencial, então eu sou obrigada a ir montadinha assim, toda bonitinha de terno e salto e afins. Enfim, eu li um pouco mais que a minha meta hoje. Eu li 62 páginas de It, porque eu comecei a ler, né, o finalzinho do capítulo da Beverly, e aí a gente ia entrar no segundo interlúdio, né, que é pelo ponto de vista do Mike. E assim, ia ficar faltando só 10 páginas pra terminar o segundo interlúdio e pra terceira parte do livro. Aí eu pensei, vou matar logo agora. E, gente, eu achei bem interessante a gente é apresentado a um diálogo do Mike com o seu pai, né? E ele é um cara negro, e existem várias questões disso lá nas décadas de 80, 70, 60 e 50, que é basicamente o que agloba, assim, esse livro, né? E são coisas bem pesadas, assim, existe muito racismo. Mas me chamou mais atenção também que eles estavam conversando sobre um incêndio que teve em um bar, né, do que frequentavam soldados negros lá. Teve referência ao Ku Klux Klan. Eu achei bem interessante essa parte histórica dos Estados Unidos nesse livro do King, né? E assim, teve referência a outro livro do King, que essa referência eu peguei e fiquei muito, muito feliz, que ele falou, o pai do Mike falou que estava junto com o Dick Halloran. Se eu não estou enganada, Dick Halloran apareceu em O Iluminado. Ele é o cozinheiro, que também é iluminado, né? E assim, gente, deu pra perceber que ele é... Tipo, se você não tivesse lido O Iluminado, você não entenderia, mas tem um momento que tá pegando fogo lá, né, o incêndio, e o outro amigo do pai do Mike fala assim, a gente tem que sair por ali.
E o Dick fala, não, a gente tem que ir por aqui. E os caras falam, tipo, não, cara, aí a gente vai morrer queimado. E ele falou, não, mas se a gente for por ali, eles fizeram uma barricada na porta, não vai ter como a gente sair, ele vai ficar preso. E o cara falou assim, não tem como você saber. Ele falou, eu sei, porque ele é iluminado, né, gente? E eu achei muito legal essa referência. Interessante, eu não sabia que o Dick era apresentado aqui em It. Na verdade, eu não sabia que tinha outra referência de outro livro do King em It. Mas eu gostei que eu li o Iluminado primeiro pra poder ter pego essa referência. E agora estou a me questionar se em Iluminado tem alguma outra referência a outro livro do King. E eu não peguei porque por motivo de não ter lido. Eu não sei se tem uma ordem mais correta pra se ler. Creio que seja por ordem de publicação. Mas eu não tava na vibe de ler Carrie, eu acho que Carrie primeiro teria que ler vários outros livros, que eu não sei se eu me interessaria pra ler, mas eu estou pensando seriamente em dar uma olhada, assim, né, como é a melhor forma de ler Stephen King. Mas enfim, gostei bastante da referência, eu fiquei bem feliz com isso, e estou animada. Voltamos à terceira parte, volta pra... A terceira parte vai voltar, né, já para o presente, que é na década de 80. E aí eu não li nenhuma página, assim, mas pelo que eu entendi, já tá no presente, né? No passado seria em 57, 58. Mas é isso. Animada. Quero saber mais. Oi, gente, de volta pra mais uma atualização. Eu acho que eu não atualizo tem 2 dias, né? Ou eu só esqueci ontem, não sei. Mas eu cheguei na metade de It. Graças a meu bom Senhor Jesus. Eu tô na página 559, mais ou menos 51% segundo o Scooby. E é assim, agora que o bicho tá pegando, tá tendo mais aparições de Pennywise. E assim, tá focando bastante em cada experiência que cada menino do Clube dos Otários teve, né? No caso, pelo que eu entendi, eles tiveram meio que um blackout de memória. Eles não lembram de muita coisa. Mas aí o Mike, que ele é o bibliotecário que chamou todo mundo, né, de volta, falou assim, por que vocês não dão uma volta? E aí vocês vão relembrando as coisas e a gente vai acompanhando o ponto de vista de cada um. Eu já acompanhei, no caso, a Bev, que é a Beverly, né, o Rich e... Rich não, desculpa, o Ed. E, gente, eu acompanhei mais... que foi o Ben, né? E assim, na hora do Ben, eu fiquei assim meio tensa, né? Eu fiquei assim com um pouquinho de medo, principalmente porque eu tava sozinha em casa. E no da Bev, eu fiquei com muito medo, porque... Não com muito medo, mas foi bem gráfico na minha mente, porque é uma cena da segunda parte de It, né, do filme, que eu lembro bastante, né? Que é bem icônica, que é aquela velha toda enrugada e tal, que na verdade é o Pennywise. Então eu fiquei bem assustada. Mas eu tô achando de boa, tô achando que o livro melhorou bastante, apesar de ter algumas falas meio bizarras, né, de alguns personagens, e ter algumas frases que eu não concordo muito, mas teve uma frase que eu acho que... Quem foi que disse? Não lembro quem foi que disse, quem foi que pensou, mas eu olhei e falei assim, finalmente o King tá mostrando que ele não é uma pessoa totalmente misógina, né? Porque algumas narrativas do King me parece que ele tem algumas frases assim um pouco machistas e até um pouco misóginas, mas eu gosto assim em geral, com algumas ressalvas. Eu entendo que também tem o contexto da época que foi escrito e tal, mas mesmo assim eu acho um pouco problemático. Mas essa frase me mostrou que eu acho que é só o que o personagem que estava falando que acha, não que é o autor, então eu estou bem feliz, né? Pelo menos eu tô achando isso. E vamos que vamos. Eu não atualizo esse vlog há mas muito tempo. Muito tempo mesmo. E assim, por quê, né? Por motivos de... A última vez que eu atualizei esse vlog, eu falei que talvez eu achasse que o Stephen King não era tão misógino, pois ele teve uma única fala que eu achei que não foi problemática em relação a Beverly, que era sobre o fato da infertilidade, porque nesse caso, o pessoal do Clube dos Otários não conseguem ter filhos por um motivo aí. E aí, ela tem um marido que é um bostão com ela, ele é extremamente abusivo, e ela fala que, tipo, mas aí, tipo, que acha que não tem nenhum problema, sendo que, aí eu acho que é o Ed que fala, ou é o Rich que fala, mas é porque, claro, que o cara não pode achar que ele tem algum problema de reprodução, sempre é culpa da mulher. E eu achei, né,
uma frase pertinente de se fazer. Mas, por que eu não atualizei esse vlog antes? No caso, eu já terminei It, né? Hoje é dia 21, já é de noite. Era pra ter acabado amanhã, mas eu decidi adiantar, porque só tava faltando 100 páginas, eu decidi ler tudo hoje. E assim, gente, como eu disse, a Beverly era uma personagem que eu tava querendo muito conhecer, sabe? Eu ficava animada pelos capítulos em que ela aparecia, que era pelo ponto de vista dela. Porém, uma coisa que me incomodou extremamente, tipo, ao extremo, foi que a Beverly não tem personalidade nesse livro. A gente vê o ponto de vista dela, mas a gente não sabe o que é que ela gosta, o que é que ela desgosta. A gente sabe que a Beverly é uma menina bonita, que tem seios fartos, porque toda vez que ela aparece em uma cena, é sempre essa descrição que ela tem, que é sobre os seios dela. Mesmo quando ela era uma criança de 11 anos, tem que falar dos seios dela. E assim, ela, infelizmente, tá metida com vários homens de merda. O pai dela é um abusador, o esposo dela é um abusador. Ela é extremamente sexualizada dentro desse livro, principalmente no Clube dos Otários. Todo mundo tem uma crush nela. Eu entendo, porque são meninos de 11 anos, porém, as falas e pensamentos desses personagens não são condizentes com pessoas de 11 anos. Isso me incomodou muito. E assim, o último capítulo, eu acho, um dos últimos capítulos, o penúltimo capítulo, na verdade, vai ter uma cena final, assim, que vai ser narrada pela Beverly, a Beverly criança, de 1958, que eu fiquei extremamente incomodada, porque teve uma sexualização danada entre ela e os outros 6 meninos, e eu não gostei. Pra mim, o livro tava 4 estrelas, porque, como eu disse, eu achei que não teve aprofundamento na personagem da Beverly. Mas quando eu vi essa cena, eu falei, eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito nisso. Eu fiquei chocada, fiquei assim, sem acreditar que o Stephen King fez isso mesmo. E aí, pra mim, o livro começou a ser 3 estrelas pra mim, porque começou a desandar. O livro é extremamente bem escrito, não tenho o que julgar. Tipo, os personagens são muito... Os personagens masculinos são muito carismáticos, principalmente o Rich e o Bill. Até o Ed, né? Mas tem várias coisas que podem ser problematizadas nesse livro. Tem tantas cenas, assim, homofóbicas, na minha opinião. Mas eu meio que entendo, porque foi escrito em 1980, tem todo o contexto da época. Mas assim, gente, é tudo... se eu ganhasse 1 centavo a cada vez que ele fala, é coisa de viado nesse livro, nossa, estaria milionária. Sabe? Também tem cenas extremamente racistas, mas eu entendo também porque algumas cenas são retratadas na década de 50 e eu entendo qual era o contexto racial nos Estados Unidos nessa época. Então, eu não critico tanto esse ponto. Eu vejo um problema, porém, eu entendo. Mas a questão da misoginia, do machismo e da homofobia, ai, gente, eu sinceramente tô meio decepcionada mesmo. Porque o King, você pode reclamar o que for, ele sabe escrever extremamente bem, na minha opinião. É o meu segundo livro do King, né? O primeiro foi Iluminado, e eu encontrei o mesmo problema que eu vi em Iluminado. A Winifred, que é a menina lá, a esposa do Johnny, não, que é a esposa do personagem principal lá, que eu esqueci que é com J, ela também não tem personalidade. Ela vive para ser mãe, entende? E tipo assim, toda a descrição dela tem que ter alguma coisa relacionada com o corpo dela. Eu fico extremamente incomodada. Isso aconteceu com a Garota do Iluminado e aconteceu aqui no It a Coisa. Mas eu acho que em o Iluminado foi até um pouco menos devido a ela ser mãe, então tinha mais uma, tipo, ela não tem personalidade porque ela é mãe. Então todos os pensamentos dela eram retratados para a maternidade, mas no caso da Beverly não. É sempre relacionado ao corpo dela. Ela era praticamente tratada como um objeto e isso me incomodou bastante, então por isso eu tirei aquelas estrelas, né? Mas o final até fofo, é um livro que fala sobre amizade, né? E assim, eu achei bem diferente dos filmes, né? Porque eu já tinha assistido os filmes e assim, eles consertaram muitas coisas que tem um close errado aí do King. E eu achei o filme melhor do que o livro, sim, não vou mentir. Gostei muito do It 1, parte 1 e parte 2, né? Os novos. E assim, eu espero que os livros do King não tenham mais esse recorte das mulheres. Eu entendo que foi escrito na década de 80, então eu espero que ele tenha se desconstruído para formular personagens femininas melhores nos livros mais recentes dele. E é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado, por favor. Eu sei que esse livro é muito amado por muitas pessoas, então eu espero que não cause muita discórdia, essa é a minha opinião. No final das contas, eu dei 3 estrelas pra It. Eu queria ter amado esse livro como muitas pessoas amaram, mas infelizmente teve várias coisas que me brecaram aí. Mas, se você gostou, não esquece de quê? Deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, tá? Por favor, eu te imploro. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Tá rolando sorteio de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo lá no Instagram. Então vai me seguir também se você não me segue, que é @DorRaimundoMC. Quando a gente bater 3 mil inscritos, vai rolar o sorteio. Então compartilha pra todo mundo, pra várias pessoas se inscreverem e o sorteio se realizar logo. E é isso, até a próxima, gente. Beijos.